O plenário do Senado aprovou logo no início da semana a medida provisória 670, que atualiza a tabela do imposto de renda. A nova tabela já vinha sendo aplicada desde o mês de abril e prevê reajustes com percentuais de 4,5% a 6,5%, de acordo com a faixa salarial do contribuinte. Ganhos até R$ 1.903,98 por mês ficaram isentos do imposto. Na quarta-feira foi aprovado o projeto de lei complementar que prolonga o limite para a aposentadoria compulsória de servidores públicos de 70 para 75 anos. A proposta já beneficiava ministros dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União, por meio da chamada PEC da Bengala, e foi estendida para todos os servidores civis da União, dos estados e dos municípios. Com a mudança na expectativa de vida da população brasileira, nada mais justo do que fazer essa adaptação. O mundo mudou, a demografia mudou, as pessoas são ativas a partir dos 70 anos. Não teria cabimento algum que só o Supremo Tribunal Federal se beneficiasse dessa aposentadoria. Os senadores também realizaram nesta semana a sessão especial para debater o projeto que desobriga a Petrobras de ser a única operadora do pré-sal e a ter que bancar 30% do investimento de cada novo campo de exploração. A matéria, de autoria do senador José Serra, tramita em regime de urgência no plenário. O meu projeto tem pressa sim, tem pressa porque nós queremos retomar a produção de petróleo no Brasil, porque isso está causando desemprego, está causando perda de receita para estados e municípios, porque isso está prejudicando a indústria petrolífera que está instalada no Brasil. A comissão de senadores criada para aprimorar o Pacto Federativo apresentou um relatório com propostas em tramitação na Casa para serem votadas ainda neste semestre. Entre os temas estão mudanças na repartição de tributos, modernização da legislação e fontes de recursos para saúde e segurança pública. Nós conseguimos dar sequência à primeira proposta de demandas para apreciação pelo plenário, que foi um conjunto de 6 propostas que foram aprovadas aqui pelos relatórios setoriais e aprovadas pela comissão. Eu quero dizer que essas 6 matérias tiveram o apoio da presidência do Senado e o apoio do Colégio de Líderes. Com a expectativa, inclusive, de que essas matérias possam adentrar a pauta do Senado agora, no mês de julho, e até já constarem da pauta, por exemplo, na volta do recesso. A reforma política continua dominando as discussões no Senado. A comissão especial instalada para analisar o tema realizou as 2 primeiras reuniões. O grupo é formado por 28 senadores e analisa as propostas de mudança no sistema político, como já ocorre na Câmara dos Deputados. Para os parlamentares, mudar as regras do financiamento de campanhas é um dos maiores desafios da reforma política. A gente tem que ter cuidado de não aprovar o financiamento privado da forma como acontece hoje, ou seja, a empresa depositando o dinheiro no partido político, porque continua a mesma suspeita, continua a mesma desconfiança. O ideal seria que nós fizéssemos um outro tipo de financiamento privado, isto é, aceitando que o financiamento privado fosse direto no fundo partidário. O primeiro projeto foi aprovado na quarta-feira. O texto acaba com as coligações nas eleições proporcionais e pode dificultar a vida dos pequenos partidos. Os pequenos partidos querem ser grandes. Eles têm que ter barreiras, têm que ter vida própria, têm que ter identidade própria. Se coligar para poder disputar uma eleição, debater, tudo bem, mas eles têm que ter seus próprios votos. Eu sou de um pequeno partido e eu acho que partido existe para disputar poder político. Partido não pode existir para ser sigla de aluguel. Esses foram os principais assuntos que movimentaram o Senado durante a semana.